Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para o nono ano do ensino fundamental. Antes do tema da nossa aula, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês, né? Importantíssimo assistir às aulas Paraná. Segundo, acessar o Google Classroom, resolver as atividades, marcar sua presença e testar o seu conhecimento. Tirar dúvidas, né, com seus professores também é importantíssimo. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola, né, estudando aí da melhor forma possível. Beleza? O tema da nossa aula de hoje vamos falar sobre o primeiro setor da economia na Europa, agricultura, pecuária e extrativismo no continente europeu. Vamos ao objetivo da nossa aula, né? Importantíssimo que caminho seguiremos aí com a aula de hoje. Vamos analisar e caracterizar as atividades econômicas ligadas à agricultura, pecuária e ao extrativismo no continente europeu. Aqui é a localização da Europa, né? Interessante, vamos parar um tempinho nesse mapa aqui. Esse mapa é uma projeção de Mercator, né? O mapa Mundi, que coloca a Europa ali no centro do mundo, né? No centro do mundo e no topo do mundo, na parte de cima, né? Isso a gente sabe que a cartografia, né, ainda é utilizada em relações políticas e de poder, né? Mas nesse período aí das grandes navegações e da constituição dos mapas mundiais, né? Isso foi muito político e nesse período, como até hoje, né, a Europa exerce uma influência muito grande sobre o mundo todo. Então eles se colocavam lá no topo do mundo, no centro, e nós sabemos que o nosso planeta é uma esfera, né? Não existe um centro exato aí. A regionalização, nós temos comumente, né? A gente encontra a regionalização da Europa em ocidental e oriental, que é a mais utilizada, né? Baseada em critérios econômicos, né? A Europa ocidental, esse lado aqui em verde, né? São os países que alcançaram um nível de desenvolvimento econômico e social maior do que a Europa oriental, que ficou muito tempo sob domínio da extinta União Soviética, né? Então vamos direto aí já para a primeira atividade do primeiro setor. Lembra os três setores da economia? O primeiro é agricultura, pecuária e extrativismo. O segundo é indústria. O terceiro, comércio. Então, segundo dados aí da Organização Mundial do Comércio, o conjunto de países da União Europeia responde aproximadamente a 35% de tudo que é importado e exportado no mundo em gêneros agrícolas, superando países com extensos territórios, como os Estados Unidos, Brasil e a China. E o próprio continente europeu, né? A gente vai falar muito isso, eles que consomem a maior parte da produção. Então, o incentivo à produção agrícola, pecuária ou extrativismo é para atender às necessidades do mercado interno. Interessante saber aqui, né, que a Europa importa e exporta mais produtos agrícolas do que Brasil, Estados Unidos e China, que são grandes países, né? E o desenvolvimento lá dessas atividades do primeiro setor, ele encontra um obstáculo lá, que é a falta de espaço, né? O continente europeu é um continente relativamente pequeno territorialmente. Características dessa produção agrícola, né? Otimização do espaço. Adivinha o que eles usam para isso? Alta tecnologia, né? Intenso uso de tecnologia com reduzida mão de obra, substituição da mão de obra por máquinas. Boa parte da produção é baseada no modelo da agricultura intensiva. O que é essa agricultura intensiva? Que faz uso de equipamentos, né, de máquinas, de maquinário. Os animais normalmente são criados em confinamento, né? Não são criados livres. E a base de ração e alimentação balanceada, não é uma alimentação natural. As diferenças climáticas também têm um grande efeito lá no desenvolvimento da agricultura. A gente estudou em aulas anteriores, a agricultura utiliza o solo, utiliza a água, utiliza também a diversidade climática. O tipo de clima da região vai determinar a cultura que vai poder ser praticada. Vamos a um quiz aí então, rapidinho. São características relacionadas à agricultura na Europa, exceto. Tem uma aqui que é uma exceção, que não faz parte. Letra A, utilização intensa de mão de obra humana. É realizada principalmente de maneira intensiva. A produção agrícola varia dependendo das condições do clima e faz uso de tecnologia. Vai lá, tempo para vocês aí.
Então, galera, estamos de volta. Vamos à correção aí do nosso questionário. Primeiro, são características relacionadas à agricultura na Europa, exceto. Faz uso de tecnologia na agricultura? Sim. A produção agrícola varia dependendo das condições do clima? Sim, isso no mundo todo, né? É realizada principalmente de maneira intensiva? Sim, é realizada de maneira intensiva, com a utilização de maquinário e o confinamento dos animais. Então sobrou a letra A. Utilização intensa de mão de obra? Não, negativo, né? A mão de obra foi substituída pelas máquinas. Aí vamos o tipo de produção, né? O que é produzido lá na área da agricultura. Os países da porção sul do continente aqui, que são banhados pelo Mediterrâneo aqui, se especializaram na produção de hortaliças e frutas. Isso decorrente do quê? Do clima mais quente e favorável a esses cultivos, né? Aqui vem a influência da maritimidade no clima aqui, trazendo temperaturas mais amenas. E a latitude também, né? Os países que estão mais próximos lá do polo vão ter dificuldades em desenvolver a agricultura. Aqui uma plantação de uvas na Itália, né? Sabemos que os vinhos italianos são famosos também no mundo todo. Outro cultivo que tem lá muito interessante também é da azeitona, né? Onde sai o azeite de oliva. Os países da porção centro-norte, daí já onde predominam os climas temperados e frios, já tem que desenvolver uma outra cultura agrícola. E trabalham e têm um destaque na produção de cereais. A França é a principal produtora de cereais do continente europeu. Aqui tem uma imagem interessante de uma plantação de trigo no território francês. Percebam a estrutura aqui de irrigação que existe aqui. Imagine que essa estrutura se movimenta e vai fazendo a irrigação de quase toda a área de plantio, né? Ela vai se movimentando. Isso é alta tecnologia empregada na agricultura. Aqui a mão de obra é quase zero, né? É desnecessária a presença do ser humano, né? Um outro exemplo interessante é como eles otimizam esse espaço e controlam os elementos naturais lá com efetividade, com objetivo, né? É o aproveitamento do espaço dos Países Baixos, lá que estão abaixo do nível do mar, né? Que correm o risco até de submergirem. Eles criaram os polders. O que é um polder? Esta área aqui que vocês estão vendo, toda colorida, isso era uma área que pertencia ao mar, né? O que esses países fizeram? Construíram diques, né, que impedem o avanço da água aqui do oceano, dos mares, né, e criaram toda uma organização ali, um esquema de drenagem, passaram a utilizar até para moradia, né? Tem pessoas que residem ali no local e usam também ali, ó, outro fator interessante. A gente viu que a Europa está investindo muito nisso, em sustentabilidade, em energias limpas, né? Renováveis, a geração de energia eólica, né? Aproveitando os ventos ali que vêm do mar. Bom, mais um exercício, número 2. Compare e descreva as principais diferenças na produção agrícola da porção centro-norte da Europa em relação ao sul do continente. A centro-norte que está lá nos climas temperados e frios, né? Interessante é que o compare, né? Para a geografia, isso é um dos princípios do método geográfico, é a analogia, são as comparações, né? Que auxiliam na compreensão geográfica. Beleza? Agora com vocês, tempo na tela aí.
Aí, vamos lá, nono ano, vamos à correção do nosso segundo exercício. Compare e descreva as principais diferenças na produção agrícola da porção centro-norte, aquela que está lá nos climas temperados e frios, em relação ao sul do continente, os países banhados pelo Mediterrâneo. Então, a resposta na porção centro-norte, em virtude do clima, da temperatura, predomina a produção de cereais. São produtos que se desenvolvem melhor com esse tipo de clima. Enquanto no sul, nos países banhados pelo Mediterrâneo, que os climas são mais quentes devido à proximidade do mar, o cultivo de frutas e hortaliças. Nós vimos lá o cultivo de uva na Itália. Dito isso, vamos à pecuária. Assim como a agricultura, a pecuária também utiliza maquinário, tecnologia e é a pecuária intensiva. Nós temos aqui os animais confinados, um do ladinho do outro ali, quietinho, vai a ração, iluminação artificial, cria-se todo um microambiente aí, copiando os elementos da natureza. Aqui elevam essa tecnologia, tudo eleva a produtividade, e também reduz o impacto ambiental se comparado à pecuária extensiva. A pecuária extensiva, os animais são criados soltos, Ela pode reduzir o impacto ambiental, essa criação em confinamento, mas será que perguntaram para o boi e para a vaca se eles gostam de ficar assim, Reduz o impacto ambiental, mas para os animais certamente não deve ser muito confortável, ficar nessa situação. A criação extensiva existe, que é essa que não utiliza de maquinário, onde os animais são criados soltos, Ela se concentra mais na Europa Oriental, nos países do leste europeu, Azerbaijão, na Armênia, na parte da Rússia, essa criação nômade ou pastoreio, nós temos aqui as imagens, em algumas localidades do extremo norte, nas regiões mais geladas, existe esse pastoreio, eles trabalham lá com renas, tem uma série de criações de pecuária lá. Destaque na criação de bovinos, na produção, de bovinos, suínos e ovinos. Os maiores rebanhos bovinos para corte estão na Rússia, a Rússia tem um espaço até suficiente, a Ucrânia também, o Reino Unido, a Alemanha e França. Vale lembrar que o Brasil também é um grande exportador de carne, bovina, suína, para a Europa. O Brasil exporta muito para os europeus também. A criação de gado leiteiro, tem destaque nos Países Baixos, Suíça e Dinamarca, os chocolates suíços lá. Já na produção dos suínos, o destaque é a Alemanha. A produção atende à grande demanda interna, atende ao mercado interno do país e também exporta para países vizinhos. Característica aí da União Europeia, as trocas comerciais acontecem dentro dessa zona econômica, beneficiando os países que fazem parte dela. Vamos a mais um exercício lá. Descreva ao menos 3 características da pecuária intensiva praticada em boa parte do território europeu. Beleza? Tempo na tela aí para vocês.
Vamos lá, nono, estamos de volta, vamos à correção do nosso exercício. Descreva ao menos 3 características da pecuária intensiva praticada em boa parte do território europeu. Está ali a resposta, né? A gente viu que o gado é criado no confinamento, é alimentado com ração, é criado todo um microclima, né? Um ambiente favorável ali para o desenvolvimento do animal, exige também maiores cuidados veterinários, né? E a produção é em larga escala. E segundo, eu vou dizer isso novamente, que é discutível essa questão da pecuária extensiva, onde os animais são criados soltos, né? Que pode exercer um impacto maior sobre o ambiente, né? Mas os animais em confinamento também, né? Acredito que para o animal também não deve ser algo muito confortável, muito agradável. Beleza? Então vamos em frente. Vamos falar um pouquinho agora do PAC, da Política Agrícola Comum, né? Que vem lá já da década de 60, né? Então os países começaram a pensar numa coesão aí, né? Para garantir a alimentação, por exemplo, dos países da Europa, regulamentar as práticas agrícolas, né? Para que a agricultura tenha um desenvolvimento sustentável, um respeito aos elementos naturais que fazem parte das práticas agrícolas, né? E os produtores não recebem apoio se não desenvolverem esse tipo de atividade, de respeito aos processos agrícolas, tá? Esta política ela é multilateral, envolve diversos países e tem um financiamento do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, né? Volto a dizer a vocês, a grande sacada dos europeus foi fomentar, desenvolver o seu próprio território, né? Vamos em frente lá. O PAC, alguns dos objetivos do PAC é reduzir a dependência externa dos produtos, né? Ser autossustentável aí na questão alimentar, defender os produtores internos da concorrência internacional, isso também é discutível, a gente já vai falar sobre isso, a partir da fixação de preços mínimos praticados e subsídios, né? A ajuda financeira. O PAC, né, essa Política Agrícola Comum, ela já foi muitas vezes acusada por outros países de adotar medidas protecionistas. Então, proteger a sua produção, a sua indústria, seja qual setor da economia for, isso é proibido pelos pactos do mercado mundial, né? O Brasil já teve problemas aí com produtos agrícolas, essa proteção, né? O país não pode subsidiar o produto. Teve um problema no mercado mundial, o país vai lá e compra a produção, né, interna. Fala, eu vou comprar aqui. Isso é proibido, isso desregula as leis do mercado, né, desregula a concorrência e a essência aí do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura, a livre concorrência e tudo mais. O PAC, né, como todo o continente europeu, o PAC segue uma linha de sustentabilidade, né? E hoje nós temos aí as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, entre eles erradicar a fome no mundo, acabar com a pobreza, entre outros, sustentabilidade, responsabilidade nas atitudes que nós temos em relação ao meio ambiente, e o PAC, né, e toda a União Europeia caminha nesse sentido, né, de uma proteção ao meio ambiente. Vamos para mais um quiz aqui. A atuação da PAC está relacionada a todas as afirmativas abaixo, exceto. Então tem uma aqui que não está correta. Letra A, proteção e respeito ao meio ambiente, incentivo à produção interna, aumento da produtividade e garantia do abastecimento alimentício, buscar o aumento das importações. Vai lá, agora com vocês, tempo na tela.
E aí, no ano, estamos de volta. Vamos à correção do nosso questionário. A atuação da PAC, da Política Agrícola Comum, está relacionada a todas as afirmativas, exceto proteção e respeito ao meio ambiente. Correto. Incentiva a produção interna. Também, os produtores são incentivados, né? Aumento da produtividade e garantia do abastecimento alimentício. Correto. Sobrou a letra D. Buscar o aumento das importações. É exatamente isso que eles não querem. Então, a resposta é a letra D. Beleza? Então, vamos em frente aí. Vamos falar agora sobre o extrativismo no continente europeu. Lembrando, né, o que é o extrativismo tem 3 categorias. Ele pode ser mineral, animal ou vegetal. Ele compreende as atividades que extraem recursos diretamente da natureza, né, e podem apresentar essas 3 categorias aqui: a mineração, o extrativismo vegetal e aqui a pesca, né, com o extrativismo animal. Na Europa, né, a Europa, pelo recorte, pelo tamanho, pela geografia, ali, pela extensão, né, do continente, sempre dependeu muito de importações, né, de produtos minerais. Eles não têm o espaço suficiente, então o espaço reduzido vai apresentar menos quantidade em recursos minerais. Então as importações são constantes. Eles têm que trazer de fora isso, né? A maioria dos países do continente depende dessa importação. Adivinha, o Brasil também manda, né? Minerais, somos grandes extratores de minerais aqui no nosso país e temos trocas comerciais com eles também. Apesar da dificuldade, existem extrativismo lá, principalmente de petróleo e gás, que são 2 fontes de energia muito utilizadas no mundo todo, né? Destaques para a Rússia, Azerbaijão, a região do Mar do Norte, a Noruega, né, que é o primeiro extrator lá na Europa, a Noruega é líder, e também no Reino Unido, a extração do petróleo. Tem grandes jazidas também de carvão mineral, recurso energético da Alemanha, no Vale do Ur, né, um rio importante lá da Alemanha, o Reino Unido, a França e a Ucrânia. A produção do xisto betuminoso tem destaque lá na Estônia, que é um país do leste europeu. O ferro, que é encontrado principalmente na França, Suécia, Rússia e Ucrânia, e o manganês em alguns países lá do leste europeu e na Rússia. A pesca, né, como não podia ser diferente, a gente sabe que os povos europeus são povos marítimos, né, e a pesca tem um grande destaque nessa categoria do extrativismo. A gente pode observar que também, para cada setor da economia, isso é importantíssimo, são criadas instituições, né? Existe o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca. Lembra-se, vamos ver deixa eu só voltar aqui. Espécies conhecidíssimas por nós aqui da pesca que vem da Europa, né? O bacalhau, o arenque, o salmão, né? Que é um peixe que é difundido no mundo inteiro, né? E era a pesca europeia que ele vem lá. Número 5. Exercício é o último da nossa aula. Caracterize a atividade extrativista no continente europeu e cite 3 importantes recursos minerais extraídos por lá. Agora com vocês aí, tempo na tela.
Vamos lá, pessoal, vamos à correção aí do nosso último exercício. Caracterize a atividade extrativista no continente europeu e cite 3 importantes recursos minerais extraídos por lá. A gente sabe, pelo tamanho do território, né, pela escassez de recursos minerais, a Europa é relativamente dependente de recursos, principalmente os minerais, e atualmente muitos países importam esses recursos. Se destacam na produção europeia o petróleo, o ferro e a pesca nos países do extremo norte. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós fizemos uma retomada da localização e da regionalização da Europa. Outro elemento, aí, outra categoria dos princípios do método geográfico, né? Que são 5, a extensão do fenômeno estudado, a atividade, nós vimos as atividades aqui do primeiro setor, fizemos analogia, fizemos comparações, né? Trabalhamos com as conexidades, né? Com as relações desses setores da economia da Europa com o restante do mundo e as causalidades, né? Como eles se desenvolveram. Esses são os 5 princípios do método geográfico, trabalhamos com todos eles hoje. Características da agricultura e da pecuária e do extrativismo, vimos como funciona o primeiro setor da economia na Europa, que também acompanha o restante dos outros setores, né, com alta tecnologia, a existência da PAC, né, importantíssima para a política agrícola comum. E mais uma vez, né, frisar a vocês aí que nós estamos, né, caminhando também aqui na América para o fortalecimento do nosso bloco econômico aqui, o Mercosul, né, estamos caminhando a passos não muito velozes, mas acredito que a gente consiga chegar próximo dessa coesão que a gente encontra no continente europeu, nesse bloco econômico, na União Europeia, né? Trabalhando desenvolvendo tecnologia, criando nossos produtos, né? Sendo responsáveis pelo nosso crescimento econômico e o nosso desenvolvimento humano. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia. Até a próxima!